E hoje eu queria falar de dois aspectos que o Jean, inclusive, falou disso na abertura, dos dois aspectos que Paulo apresenta na carta aos Efésios sobre essa percepção coletiva da igreja, que é a percepção da igreja como um edifício e a percepção da igreja como um corpo, como um organismo. Bem-vinda, Dona Graça, bom ter a senhora por aqui. Então, primeiramente, no capítulo 2 da carta aos Efésios, a partir do verso 17. E quando veio, Efésios 2:17, e quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus em espírito. Okay? O edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. E no capítulo 4, a partir do verso, podemos ler a partir do verso 15 apenas. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O próprio corpo, não é? Por meio da justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Obrigado, Senhor, por Tua palavra lida. Pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a iluminação do Teu Espírito, para dela extrairmos ensino para a nossa vida e orientação para a nossa conduta como cristãos, como discípulos de Jesus, como irmãos na fé. Que a gente aprenda do Senhor a cada manhã e esta seja particularmente uma manhã abençoada para isso. Amém. Graças a Deus. Bom, interessante que a ideia de crescer aparece tanto na concepção de um edifício, como também na concepção do corpo. O corpo crescer é meio óbvio para nós, né? Porque o organismo vivo, todos nós nascemos uma pequena criança. De vez em quando eu gosto de brincar com alguns indivíduos de grande porte que foram gerados por uma mãe pequena, né? E aí eu brinco, tudo isso saiu daí, né? E eu mesmo, né, tenho um filho bem grande, mais ou menos 2 vezes ocupa o espaço da mãe, né? Uma mãe de 1,5 m, um filho bem grande. Aí você fala assim, puxa vida, como é que pode, não é? Mas é o processo natural, a gente nasce pequeno, a gente cresce. Ainda bem que é assim, tirando o estranho caso de Benjamin Button, né, todo mundo segue o caminho natural de bebê e vai se desenvolvendo. Eu mesmo nasci muito pequeno, nasci aos 7 meses, precisei de muito cuidado, muito zelo, porque nasci muito frágil, não é? Mas a gente cresce, a gente se desenvolve. E quando a gente pensa na igreja de Jesus Cristo, era um movimento pequeno, numa região não muito interessante do Império Romano, a Galileia dos gentios, ou a Judéia dos judeus, não é? Não era algo que fosse de fato importante naquele grande Império Romano, era um pequeno pedaço de terra cheio de conflito, mas quem diria que naquele pequeno país, naquela cultura insignificante para o mundo de então, estava germinando um movimento que ia contagiar o mundo todo. O cristianismo se espalhou pelo mundo todo, é a cultura dominante no mundo ocidental, não é? Enfim,
Quem diria que um carpinteiro galileu com alguns pescadores e gente comum poderia fazer o que fez? É o processo do crescimento, é o processo da multiplicação, aquilo que Jesus disse: se o grão de trigo não morrer, ficará ele só. Mas se ele for plantado e ele então germinar, ele vai se multiplicar. Esse é o conceito de evangelização. Evangelização, e é por isso que o primeiro texto que lemos diz: quando ele veio, ele evangelizou. A boa nova de salvação é uma semente. É uma semente. Jesus comparou na parábola do semeador o seu trabalho missionário, o seu trabalho evangelizador exatamente com a semeadura. O Filho do Homem vem e lança a semente. Uma cai em solo pedregoso, outra cai em solo com espinhos, outra cai à beira do caminho, mas outra cai no solo bom e ela vai multiplicar a 30, 60, 100. Então Jesus já estava naqueles dias dizendo aos seus discípulos: eu estou aqui semeando. Tem semente que vai morrer. Tem gente que vai ouvir, vai acolher o Evangelho, mas as preocupações desse mundo, os interesses desse mundo, a semente entre os espinheiros, vai acabar sendo sufocada e vai morrer. Tem gente que não vai suportar as provações, porque não vai ser fácil me seguir. E tem gente que vai ter problema em suportar provações e vai desistir. É a semente no solo pedregoso. Tem gente que não vai nem ouvir, não vai nem guardar no coração. É a semente que a ave veio e comeu antes que germinasse. Mas tem gente que vai cair num solo bom e ela vai permanecer e ela vai frutificar. São aqueles primeiros discípulos que permaneceram com ele até o fim. Ouvimos o Jean ler na abertura do culto a oração sacerdotal, e naquela ocasião em que Jesus faz essa oração, ele está no cenáculo reunido com seus discípulos, ele diz assim: vocês estão comigo desde o princípio. Então, aquele pessoal que estava lá no começo e permaneceu, aquele pessoal que ficou fiel. Eles ouviram de Jesus a sua afirmação, né, de que eu estou indo para o Pai, vocês vão ficar tristes, mas depois vocês vão ser alegres e vocês vão viver coisas que muitos não suportariam, vocês vão ser perseguidos, mas ele vai encorajando, e diz: eu vou voltar para vocês, e onde eu estiver, vocês estarão comigo. Então, aqueles discípulos que estavam com ele desde o princípio, foram encorajados, passariam por um período de muita angústia, aquelas 40 horas entre a morte e a ressurreição de Jesus, mas ele diz: depois vocês vão ter uma alegria que ninguém vai poder tirar de vocês. Então são esses os discípulos que receberam a boa semente frutificou, e esta igreja, este corpo de Cristo, este edifício, está sendo desde então gestado, seja o corpo gerado, ou construído, seja o edifício. E em ambos os textos nós vemos a ideia de um santuário que cresce, todo edifício bem ajustado, para ser um santuário dedicado ao Senhor. Ele cresce. Eu estava pensando esses dias, né, se o Salomão acordasse agora e visse o templo de Salomão brasileiro, ele ia falar assim: uau, que coisa grande, né? Porque o templo de Salomão, irmãos, era muito menor do que isso aqui que nós estamos vendo, né? O templo de Salomão talvez fosse do tamanho desse púlpito aqui. As pessoas ficam imaginando uma coisa muito grande, né? Ele era rico. A descrição dele é que tinha muito ouro, muita pedra preciosa, enfim, era uma coisa de fino acabamento, era um esbanjamento em termos de material, mas o tamanho do templo que Salomão construiu era pequeno. Já o templo que Herodes fez na época de Jesus era um templo maior, não tinha o luxo do primeiro. Afinal, Roma não andava por aí deixando ouro na terra dos outros, né? Mas era um templo de pedra, muito bem talhado, muito bem elaborado, uma coisa provavelmente muito grande, não é? Então, se o Salomão acordasse hoje e fosse lá no Brás e visse o templo de Salomão, versão brasileira, ia dizer: uau, que coisa grande. Não tem a riqueza que o meu tinha, mas é uma obra de grande porte, né? Então, essa questão do edifício que cresce
tem a ver com a visão de uma casa que precisa comportar cada vez mais gente. O templo de Salomão não era para as pessoas ficarem lá. Salomão fez um templo para as pessoas irem sacrificar lá. Quem entrava no Santo dos Santos era só o sacerdote. Quem entrava no lugar santo, aliás, o sumo sacerdote. Quem entrava no lugar santo era só os sacerdotes. O povo ficava de fora. Não era uma casa para o povo. Era uma casa para Deus. Não eram as pessoas que iam morar ali. Era uma casa para Deus. Por isso era um lugar com muito requinte, com muito ouro, porque eles entendiam que é assim que deveria ser, não é? A questão era Deus morar lá. Sobre esse assunto eu vou falar mais à noite. Mas, com o passar dos anos, o templo vai ganhando outro significado. O templo é o lugar para as pessoas. Então, quando Paulo escreve aqui de um santuário que cresce, ele não está falando de um edifício de pedras. Está falando de um edifício vivo também. Porque, segundo ele, e é o pensamento de Pedro também na sua carta, nós somos pedras vivas, que estamos sendo edificados uns com os outros para sermos moradas de Deus no Espírito. Então, o próprio conceito de templo no Novo Testamento, mesmo quando usa a ideia do edifício, não é um prédio para o qual as pessoas devem se dirigir, mas é uma construção que Deus está fazendo. E por que Paulo usa a ideia da construção? Talvez por causa da ideia da permanência, algo que dure muito tempo. Nós vivemos numa cidade relativamente nova. Brasília é uma cidade nova. A cidade tem pouco mais de 60 anos. Então, aqui não existe prédio antigo, prédio histórico. Nós temos prédios que são importantes, por causa da arquitetura, do desenho do Niemeyer, né? A gente vê algumas coisas estranhas. Esse dia eu estava vendo de novo o Palácio do Planalto, a gente fica olhando aquelas duas lajes, ou três, né? Três lajes bem batidas assim, e olha aquelas colunas, não sei quantos vocês já viram aquelas colunas que tem aquele ângulo, e aquela base bem pequenininha. E quando eu vou lá no Palácio do Planalto, eu fico olhando, rapaz, será que, o que é que segura esse prédio aí? Não é possível que seja esses negócios aqui da borda, porque a base é tão pequena, essa laje aí, como é que esse negócio está de pé, não é? Então, a gente tem prédios diferentes em Brasília, mas não temos nada antigo. Mas se você vai em alguns outros lugares, você tem construções centenárias. E se a gente pensar nas pirâmides, a gente tem construções milenares. Então, tem coisas de pedra que estão aí há muito tempo empilhadas, não é? Então, é provável que Paulo tenha usado essa ideia do edifício por causa daquilo que é permanente. A igreja, ela é um edifício, porque nós vamos passar como pessoas, mas ela vai ficar. A casa que o meu avô construiu, onde minha mãe foi criada, ainda está de pé, por enquanto, ainda está de pé. Meu avô passou, minha mãe passou, é provável que eu passe, e talvez nos dias dos meus filhos, aquela casa não exista mais, e alguém vai passar lá e dizer assim, ó, aqui já foi do meu bisavô, e aqui meu pai, minha avó e meu bisavô viveram, mas agora venderam, derrubaram e fizeram uma casa nova. É o que está acontecendo lá no bairro que eu fui criado. Mas os edifícios tendem a durar mais do que aqueles que os constroem. Então é provável que quando Paulo falou da igreja como edifício, ele tivesse isso em mente. Nós vamos passar, mas a igreja vai continuar, porque nós somos um edifício que está sendo construído com pedras vivas, e ele está falando aqui para uma comunidade gentílica que foi agregada a um edifício que de início parecia projetado apenas para os judeus. Mas ele fala assim, Deus foi e chamou vocês, Deus anunciou paz para vocês que estavam longe,
Ou seja, vocês que não haviam sido alcançados ainda pela mensagem, vocês foram evangelizados, a boa nova foi a vocês e trouxe vocês de longe para perto com paz. E ao mesmo tempo ele deu paz para quem estava perto, ou seja, nós estamos sendo edificados juntos. Paulo é um judeu que está construindo igrejas gentílicas. O que ele está dizendo? Nós somos iguais. Então a igreja é um edifício formado por diversidade, mas dentro de um propósito de Deus, de ter um único edifício. A igreja é uma só. Isso não depende da minha vontade. Isso depende da vontade de Deus. A unidade da igreja não é uma construção, uma teoria estabelecida pelos religiosos do primeiro século. Eles se reuniram e decidiram. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Né? Está lá no credo. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Nós decidimos que a igreja é una. Não foram eles que decidiram. Eles escreveram para que a gente não esqueça. Deus decidiu que a igreja é una. Deus decidiu que a igreja é santa. Deus decidiu que a igreja é católica, universal. Por favor, compreendam bem aqui o termo, universal. Há uma igreja só no mundo. Deus decidiu que a igreja é apostólica. E é esse texto que diz isso: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como a pedra fundamental. E por que Cristo é a pedra fundamental, a rocha angular, a pedra angular? Porque essa era a pedra usada como alicerce, então ela é a parte invisível. Hoje a gente faz fundação de concreto. Naquela época, não. Escolhia-se um lugar onde havia uma grande rocha e sobre aquela rocha se fazia o edifício. A rocha já estava posta. A rocha já estava, inclusive, enterrada, coberta. Então, Jesus é o fundamento invisível. É o fundamento invisível, mas ele está presente, é ele que sustenta. Sobre Jesus estão os apóstolos, visíveis. Quando Paulo escreve, isso é uma experiência da igreja ainda visível, da igreja está lá. E sobre esses apóstolos e profetas, a gente vai, cada qual, colocando a sua camada. Então, nós somos parte de um único edifício. A igreja é herdeira de uma tradição? Sim. Nós somos portadores de uma mesma mensagem? Sim. Nós estamos aqui falando as mesmas coisas que eles falaram? Sim. Nós anunciamos o mesmo Jesus que eles anunciaram? Sim. O Evangelho é um só, a boa nova de salvação é uma só. Na nossa língua, na nossa cultura, do nosso jeito, nós pregamos o mesmo Evangelho. Essencialmente, o Evangelho permanece o mesmo. Ele ganha outras roupagens, por causa do tempo, por causa da cultura, mas essencialmente, a boa nova de salvação é uma só. Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a essência do Evangelho. E isso não muda. Então, nós estamos postos em algo que foi iniciado há 2 milênios. Estamos ocupando o nosso lugar nesse edifício. Nós somos um tijolo, um jeito de ser, uma expressão do que o Espírito faz, porque nós somos moradas de Deus no Espírito. Então nós somos uma das expressões pelas quais o Espírito de Deus se manifesta na história. Nós, como igreja, somos parte de um edifício. Nós, como igreja, estamos ligados aos outros, não começamos nada, nós estamos continuando, e a nossa herança a ser deixada para a próxima geração não será muito diferente daquela que nós recebemos. A outra metáfora é a metáfora do corpo. O Jean abordou no começo do culto, a cabeça é Cristo. Aqui tanto pode ser traduzido como o cabeça, como a cabeça. Não é? A gente não sabe exatamente qual é o sentido aqui. O cabeça no sentido de liderança, ou a cabeça no sentido da parte que conduz o corpo.
o resultado final é o mesmo, né? Cristo é o cabeça da igreja? Cristo é o chefe da igreja? Sim, é assim que funciona. Ontem eu estava conversando com o pastor, e a gente proseando, né? Veio aquela ideia, ele é da igreja de Cristo. Eu falei, tranquilo, irmão, todos nós somos da igreja de Cristo. Pelo menos nós ainda entendemos que a igreja é dele. Então, Cristo é o cabeça da igreja, por quê? Porque a igreja é de Cristo, a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é de ninguém, a igreja não é nossa, a igreja é dele. Nós até podemos falar que esta aqui é a nossa igreja, no sentido, a comunidade a qual pertencemos. Mas pensando em igreja como obra de Deus espalhada, povo de Deus espalhado no mundo, essa igreja santa, una, católica, né, universal, essa igreja apostólica, essa igreja é de Jesus Cristo. Pode ser de Deus também, né, profeta? Pode ser igreja de Deus, né? Pode ser igreja de Deus, pode ser igreja de Cristo, pode ser a igreja dos santos de Jesus Cristo. Enfim, ela é de todos nós e ao mesmo tempo não é de nenhum de nós. Ela é dele. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o chefe. Mas também pode ser a cabeça no sentido daquilo que orienta, daquilo que conduz o corpo. De vez em quando a gente vê aqueles filmes, eu lembro do Highlander, não é? Como é que você mata um Highlander? Tem que cortar a cabeça. Então, como é que se acaba com uma organização criminosa? Você tem que cortar a cabeça. Então, aquela ideia da hidra, né? De você cortar a cabeça, mas que você corta uma cabeça, surge duas, aí é outro problema, né? Então, esse dilema de você ter um líder. Cristo é o cabeça do corpo e todos nós somos parte integrante desse organismo vivo. Uma coisa importante da gente entender é que a igreja é um organismo vivo. Ela é dinâmica, ela se transforma. Assim como o nosso corpo passa por todos os ciclos de transformação até a morte, que é um outro ciclo, o da decomposição, a igreja é um organismo vivo. Ela passa por processos de transformação. E nós devemos entender isso. A igreja não é uma finalidade, a igreja é um meio. A igreja é uma das manifestações do reino de Deus, do poder de Deus, do Evangelho, do Espírito Santo. E por conta disso, a igreja, ela tem naturalmente o seu desenvolvimento, tem o seu crescimento e passa pelos seus ciclos. Assim como o nosso corpo tem os seus ciclos de crescimento, quem não se lembra, né, ou já criou um filho, acorda no meio da noite com dor nas pernas. A gente fala que é o quê? Dor de crescimento. Minha canela está doendo. Vai para o médico. Olha, ele está se queixando de dor nas pernas. Não tem nada não, mãe. É dor de crescimento, ele está crescendo. É assim que acontece, não é? Crescer dói. Crescer dói. Envelhecer também dói, gente. Envelhecer dói mais, né? Então, são esses processos do nosso corpo, do nosso desenvolvimento, e a igreja passa por isso também. Então, a gente tem que encarar a igreja como algo dinâmico, como algo que se transforma, como algo que se modifica. Eu estava me olhando no espelho ontem, hoje, eu estou começando a me preocupar com alguns sinais, não é? Faz parte, não é me preocupar, visualizar alguns sinais. São coisas naturais, a gente tem que entender, esse é o processo da vida. A igreja também passa por esses processos. E o que o Paulo está dizendo é que em amor o corpo produz o seu crescimento. O que nós precisamos como igreja é ter consciência disso. Que para sermos igreja temos que nos amar. E precisamos da justa cooperação de cada parte. Aqui o termo grego, eu gosto desse texto porque é uma palavra que a gente usa hoje, os coachings usam bastante, sinergia. Esse termo traduzido por justa cooperação de cada parte, a palavra grega aqui é sinergia. O que é sinergia? A energia que é compartilhada. Eu e você na mesma vibe, na mesma vibração, na mesma energia, no mesmo movimento, indo na mesma direção. Talvez o que nós estejamos mais preocupados hoje
é essa desconexão. Milka, de certa forma, expressou um pouco da sua tristeza, né, por não estarmos em mais gente aqui. Eu também fico triste. Poderíamos ter mais gente aqui. Primeiro domingo do ano, segundo domingo, janeiro, mês de férias, o pessoal está na televisão, o pessoal está lá em casa, o pessoal está vendo depois. Mas o que isso nos tira? Nos tira a ambiência da sinergia. É bacana, não, pastor, eu estou vendo lá em casa, eu estou acompanhando, sim. Obrigado por você estar aí do outro lado da tela. É bom que você esteja aí. Mas é melhor quando a gente está junto, porque existe uma percepção dessa sinergia. Esse estamos juntos à distância não é igual do estamos juntos e nos abraçamos, e nos vemos, e nos tocamos. Então a gente sente falta desse contato humano, porque isso é humano, é natural, é desejável. Então, que a gente volte a praticar o amor, volte a praticar o cuidado, que a gente volte a caminhar mais juntos, porque isso é que vai produzir o nosso crescimento. Crescimento da coletividade, numericamente? Sim. A igreja cresce numericamente quando vive em amor. Mas só isso? Não. Cada um de nós individualmente. Cada um de nós particularmente experimenta o seu próprio crescimento. E é curioso, né? Nós temos que crescer individualmente para que a gente possa dizer que estamos crescendo como corpo, como organismo vivo, coletivamente. É como se nós fôssemos uma grande plantação de uvas. Eu tive esses dias a alegria, né, de pegar um trem e passar lá ao lado de olivais, mas também das vinhas. E você vê umas plantinhas pequenas, umas madeirinhas cruzadas ali, era a época da poda, umas plantinhas pequenas. Mas daqui a um tempo, aqueles ramos vão se espalhar por aqueles fios de arame. E aqueles metros e metros e metros de pequenas plantas vão se tornar uma folhagem muito rica, e dali a pouco, debaixo daquela folhagem rica, cachos e cachos de uva. Quando você vê uma única parreira, talvez você não tenha muita expectativa, mas quando você vê todo aquele campo frutificando, aí você entende o que provavelmente Paulo estava dizendo. Cada um de nós produzindo o fruto do Espírito, cada um de nós vivendo a vida no Espírito, cada um de nós gerando aquilo para o que fomos destinados. Seja o trigo, seja a uva, seja o pão, seja o vinho, nós estamos aqui para dar frutos para a glória de Deus. Então, cresçamos em amor, cresçamos em unidade, cresçamos juntos em realizações em prol do Evangelho. Se a igreja é um edifício que cresce, se a igreja é um corpo vivo, eu e você estamos ligados. Então, andemos mais próximos uns dos outros, pratiquemos o amor, pratiquemos o diálogo, pratiquemos a comunhão, pratiquemos o cuidado, pratiquemos a solidariedade, utilizemos o perdão para superar as dificuldades e vamos viver o Evangelho como Deus quer que seja. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, nós te damos graças e te bendizemos pelo dom da vida que há em Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, pela provisão do Espírito que está com a igreja, desde o dia de Pentecostes, se manifestando com poder e graça, dando dons, dando habilidades, fortalecendo, dando a palavra certa na hora certa. O Espírito que nos socorre, o Espírito que nos fortalece, o Espírito que nos orienta, que nos conduz na verdade. Te agradecemos, Senhor, porque a igreja nunca esteve e nunca estará desamparada. O Senhor está conosco até a consumação dos séculos. E nós oramos pedindo para que no que depende de nós, nós estejamos contigo.
nós estejamos aos teus pés. Nós estejamos, ó Deus, comprometidos com o Senhor, nós estejamos seguindo o Senhor e andando no caminho da verdade, no caminho da justiça, no caminho do amor. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, pedimos, ó Deus, a tua graça, pedimos que o Espírito Santo nos fortaleça e nos encoraje sempre. Visita a tua igreja, Senhor, a nós que estamos aqui no templo, aos que estão de longe agora, que o Senhor sempre nos acompanhe, que o Senhor sempre nos fortaleça e nos dê a unidade da fé, a unidade do amor, a unidade do Espírito em Cristo Jesus. Amém.